Vamos lá, gente, vamos prosseguir aqui. Vou mostrar para vocês agora a palpação dos músculos lombares, que na maioria das vezes podem estar referindo uma dor do tipo ciática, tá? Lembrando que a palpação desses músculos aqui, você vai estar sempre realizando ou com o polegar ou com o dedo indicador, tá? Melhor que seja com o polegar para você conseguir pegar uma área mais extensa, tá? O que é que você vai procurar nesses músculos que eu vou mostrar? Uma tensão exagerada, tá? Que você pode até estar comparando os dois lados, mas o principal, a presença de nódulos, de trigger points, de pontos gatilhos, tá? Porque isso é o que na maioria das vezes pode estar referindo uma dor somática. Então o que é que você vai fazer? Começando aqui pelos músculos eretores, você vai ter os processos espinhosos e pouquíssimo ao lado, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, você já consegue encontrar os processos transversos, que é onde vai estar passando os músculos longuíssimo do dorso e ilho costal, os eretores da coluna, beleza? Se você traçar uma linha imaginária aqui, ó, próximo às cristas ilíacas e uma mais ou menos na metade da lombar, L2 e L3, você vai ter a porção mais inferior, onde você vai ter algumas fibras desses músculos que podem sim estar referindo dor no trajeto posterolateral da coxa e quadril, que se assemelharia bastante com a dor ciática, tá? Um pouco mais lateralmente e mais profundo, realizando um toque um pouco mais profundo, você pode estar localizando o quadrado lombar. Então, vai estar palpando esse músculo, vai estar fazendo uma pressão de mais ou menos 4 quilos. Não sei se eu cheguei a falar isso, mas quando você for fazer essa palpação, que essa palpação ela seja de pelo menos aproximadamente 4 quilos de pressão, tá? Para que você consiga fazer esse ponto gatilho ou esse músculo com tensão exagerada referir dor, tá? Então, palpou o músculo, identificou essa tensão exagerada, você pode estar comparando os dois lados ou encontrando pontos gatilhos nesses nódulos, você vai estar palpando de forma pontual e perguntando para o seu paciente se ele está sentindo uma dor referida no trajeto do ciático, beleza? Agora, para a região do quadril, tá? A gente aqui tem muitos músculos pélvico-trocantéricos, tá? Principalmente eles, que podem estar referindo uma dor do tipo ciática. É extremamente comum essa musculatura referir dor no trajeto do nervo, tá? Então vamos começar aqui pelo glúteo máximo. Sempre que você for pensar no quadril, você tem que encontrar o trocânter, tá? Ele vai ser uma estrutura óssea, né? Um tecido rígido, que vai se localizar na lateral do quadril, tá? Esse acidente ósseo aí é importantíssimo para nós nos situarmos, tá? Então já consegui encontrar aqui o trocante do nosso modelo. Você vai traçar uma linha imaginária aqui mais ou menos na transição sacro-ilíaca, beleza? Então nessa região aqui, em direção ao trocante, você vai ter o glúteo máximo. Esse músculo aí pode estar sim referindo dor também na região do ciático, beleza? Então, palpe esse músculo aí, identificando uma tensão exagerada, uma dor simplesmente ao toque, um ponto gatilho, você vai estar palpando esse músculo, tá? Com a pressão, como eu falei para você, de aproximadamente 4 quilos e vai perguntar para o seu paciente se está referindo dor. Glúteo médio, você vai pensar mais ou menos agora na crista ilíaca, tá? Não na transição sacro-ilíaca, mas na crista ilíaca, beleza? Em direção ao trocante. E é mais ou menos um triângulo também, tá, gente? Só que agora, dessa vez, você vai precisar fazer uma palpação um pouquinho mais profunda para que você consiga situar esse músculo, beleza? Então, palpando ele, você vai perguntar para o seu paciente se está referindo dor ou não, beleza? Já o glúteo mínimo, ele vai estar um pouco mais lateral, tá? Ele se origina aqui, ó, nessa região mais lateral da crista ilíaca e desce em direção ao trocante. Você pode estar palpando utilizando o dedo médio, tá? E identificando aqui uma região com tensão exagerada, como é o caso do nosso modelo, você vai estar perguntando para o seu paciente, se essa palpação, se esse músculo está referindo dor. Partindo do trocante, a gente tem um músculo aqui que costuma muito causar dor do tipo ciático, que é o piriforme. Vocês sabem que tem diversos motivos para isso. Não somente a dor somática, né, pelo próprio estresse do músculo, mas também pela possibilidade dele estar comprimindo, sensibilizando e irritando o nervo ciático, que passa por ele, beleza? Que pode estar sendo comprimido contra o osso por esse músculo. E ele sai do trocante, gente, em direção à face anterior do sacro, beleza? Então, como é que você vai estar conseguindo palpar esse músculo? Você localiza o trocante e medialmente, tá? Medialmente, na face posterior desse glúteo, tá? Desse quadril,
você vai estar conseguindo encontrar o piriforme. Se você ainda não tem essa capacidade tátil de encontrar e localizar o músculo, você pode estar fazendo uma rotação interna desse quadril e pedir para o seu paciente fazer uma rotação externa, tá? Então você vai colocar a perna mais ou menos nessa posição e aí tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai fazer isso aqui, beleza? A força. Então, ó, fazendo isso, né? Fazendo força nesse movimento, você consegue palpar de forma muito mais fácil o piriforme, que você vai conseguir localizar ele em contração, beleza? A parte posterior da coxa, você tem principalmente o bíceps femoral nas suas duas porções, tanto na cabeça longa quanto na cabeça curta, que podem estar referindo essa dor também, que é extremamente comum, beleza? Como é que você vai conseguir palpar? Saindo aqui da tuberosidade isquiática, tá? Saindo aqui da tuberosidade isquiática, você consegue estar palpando esse músculo, tá? Na sua porção longa, beleza? E na região mais lateral e inferior à sua cabeça curta. Então, esse músculo aqui, ele pode referir também essa dor do tipo ciática, se ele estiver com um ponto gatilho, e também até mesmo uma tendinopatia, tá, gente? Uma tendinopatia dos isquiotibiais também pode referir essa dor do tipo ciática, que é uma coisa também bastante comum, tá certo? Então, palpando esse músculo, você pode estar encontrando, conseguindo perceber, né, essa tensão exagerada ou até mesmo a presença de pontos gatilhos. Não havendo isso, você também pode estar forçando uma contração. Eu vou pedir para ela dobrar o joelho dela, eu vou segurar essa contração, tá certo? Vai lá, pode colocar a força, viu? E você vai segurar e você vai ver se essa paciente ela vai estar sentindo dor nos tendões. Mas e o semimembranáceo e o semitendíneo, Alan? Olha só, esses dois músculos aqui, eles apresentando um ponto gatilho, alguma coisa do tipo, é mais comum, pelo menos eu observo, ser muito mais comum eles referirem dor no joelho. Como vocês sabem, essa dor somática referida, ela pode ser explicada através da teoria da convergência, então não é nada absolutamente certo, tá certo? O que eu estou falando aqui para vocês é o que mais acontece, mas não é uma coisa absolutamente certa, tá certo? Nada é 100%. As dores, elas podem referir para regiões até diferentes, tá, gente? Quando você palpar esse músculo, a dor, ela pode não descer, mas ela pode subir, tá certo? Não é uma coisa absolutamente pré-definida. Você pode palpar esse músculo, palpar esse ponto gatilho, essa tensão exagerada, e ele referir para qualquer lugar. A questão é ele referir. E se ele referir no mesmo trajeto do nervo ciático, no mesmo trajeto de uma dor ciática, existe a grande possibilidade da dor daquele seu paciente estar sendo causada por conta de uma dor realmente muscular, puramente muscular. Mas como eu falei para vocês na primeira parte dessa aula, a dor neuropática ela se sobressai em relação à dor somática. Então, se você tem uma hérnia de disco e a dor daquele seu paciente é compatível com a hérnia que ele apresenta, se há realmente a compressão e irritação da raiz do nervo, você muito provavelmente está diante de um paciente com uma dor neurológica, tá certo? E também é possível, quando você realizar a palpação desse paciente, ele também apresentar pontos gatilhos que refiram dor no trajeto do nervo ciático. Porém, você precisa entender realmente que a dor neuropática, ela se sobressai em relação à dor somática, beleza? Então, havendo a hérnia de disco, sendo compatível o sintoma, você tem que dar uma maior atenção a essa dor neuropática, tá certo? Porque pode ser também essa hérnia de disco, esse estresse à raiz do nervo, a causa dessa tensão exagerada do músculo. Na face posterior do joelho, saindo da lateral do côndilo lateral do fêmur, você tem a saída do tendão, né, na verdade, de um músculo chamado poplíteo. Esse músculo ele pode também referir dor na parte posterior do joelho e ela pode superiorizar e também inferiorizar e trazer sintomas aí que sejam parecidos com uma dor ciática. Então, como é que você pode estar palpando ele? Na face posterior desse joelho, em direção ao côndilo e em direção à tíbia, você traça mais ou menos aqui um triângulo, tá? Então, o músculo ele vai estar se localizando mais ou menos nessa região, beleza? Então, você consegue estar facilmente aqui palpando esse músculo e identificando a presença de um ponto gatilho, como é o caso aqui do nosso modelo, tá? Existe um ponto gatilho, mas nesse momento ela também não está sentindo uma dor ciática, mas existe sim um ponto gatilho. Se ela estivesse sentindo uma dor ciática, essa daqui poderia sim ser a causa da sua dor. Lembrando que quando se trata de ponto gatilho em músculo, você sempre vai ter o ponto gatilho que é o principal, tá certo? Aquele ali deu o start. E pode existir os pontos gatilhos satélites.
tá? Então, é preciso que você desative, realize técnicas para inibir todos esses pontos gatilhos e é importante que você não deixe nenhum para que essa dor, né, não se forme novamente, novos pontos gatilhos satélites e acabe esse paciente tendo uma recidiva mesmo após um grande alívio da sua dor. Um pouco mais abaixo nós temos aqui os gastrocnêmios, né, gente? Não tem muito segredo para vocês. Gastrocnêmio, ele geralmente costuma apresentar ponto gatilho em 4 pontos, tá? Desses 4 pontos aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? 2 mais superiores e 2 mais inferiores, e também um na transição entre o gastrocnêmio e o sóleo, tá? Mais ou menos nessa região. Então, só aqui já foi 5 pontos aí que geralmente apresentam ponto gatilhos, principalmente em pessoas que estão apresentando uma ciatalgia de origem não neuropática, tá? Então, ó, mais um pouquinho abaixo você tem algumas fibras do sóleo, que você pode estar acessando elas lateralmente, tá? Geralmente, a que pode estar trazendo uma dor do tipo ciática são as mais laterais, tá, gente? Tanto no gastrocnêmio, na porção lateral do gastrocnêmio, quanto também no sóleo, geralmente serão os pontos gatilhos mais laterais que vão imitar uma dor do tipo ciática. Porque para que haja uma dor que realmente se assemelhe, que seja realmente muito parecida com a dor ciática, é preciso haver uma convergência nociceptiva das raízes que saem de L4, L5, L5S1 e das sacrais, que é o complexo que forma o ciático, tá? Então, pessoal, preciso fazer aqui algumas observações que eu não consegui fazer. Na primeira parte, vocês viram aí a avaliação desses músculos. Eu acredito que eu até tenha falado, mas eu talvez não tenha dado tanta importância para isso. Mas é importante que vocês entendam que a dor referida, ela não necessariamente vai acontecer em um ponto específico. Pode não ser naquele ponto que eu coloquei a imagem aqui do lado para vocês verem geralmente onde é que se refere àquela dor, a partir de um estresse, de um ponto gatilho, de uma tensão exagerada daquele músculo. Mas a dor ela pode referir para qualquer lugar, tá, gente? Porque é exatamente isso, tá? Ela é uma dor somática referida, tá havendo uma convergência. E esse centro somatosensorial pode trazer uma dor em qualquer ponto do trajeto daquele nervo que está recebendo a informação, tá? Como é o caso do nervo ciático. Outra coisa que também é muito importante salientar foi que eu não falei que existem diversos músculos, principalmente na coluna, tá? Músculos que são da anatomia intrínseca da coluna, músculos que servem para estabilizar essas vértebras. Eu vou até colocar uma imagem aqui para vocês verem mais ou menos como é que eles são. Esses músculos, eles podem referir dor, mas eu deixei mais essa parte para avaliação do componente articular, porque esses músculos eles são extremamente difíceis de se palpar, porque eles são realmente muito pequenos e estão muito internos, né, em relação ao nosso corpo. E esses músculos eles têm uma importância clínica muito grande, pelo fato de eles serem realmente muito internos, porque para quem estuda a dor somática referida, sabe que quanto mais interno o tecido é em relação ao corpo, esse tecido ele pode referir dor à distância, uma dor menos específica, uma dor realmente inespecífica, né? Uma dor mais espalhada, difícil de se localizar. Mas vocês vão ver aí na outra parte. E toda avaliação aqui ela é direcionada para as dores ciáticas que não têm causa neuropática, tá certo? São realmente dores somáticas referidas originadas a partir de estresse muscular, de disfunções bioquímicas, biomecânicas musculares, tá certo? Então, para quem assistiu esse vídeo até o final, se esse vídeo conseguiu contribuir de alguma forma para o seu aprendizado, para o seu estudo da dor ciática, para que você consiga avaliar os seus pacientes e trazer dar-lhe o melhor tratamento possível, tá? Eu não falei nessa parte desse vídeo aqui qual que é o melhor tratamento, mas se vocês já viram outros vídeos, eu sempre falo que as melhores técnicas, segundo a ciência, segundo o que eu aplico, segundo o que eu vejo da minha vivência e da minha prática e experiência clínica, são as técnicas de inibição de Jones, técnica de inibição posicional, de energia muscular, técnica de agulhamento a seco e de eletroagulhamento a seco. Essas técnicas elas mostram, segundo a evidência, uma grande capacidade e uma grande possibilidade de reduzir a atividade neuromuscular, né, eletromiográfica desses músculos em repouso, o que vai mostrar para você, o que nos mostra, na verdade, que houve uma eficácia na aplicação do nosso tratamento, que houve realmente um resultado na aplicação do nosso tratamento.
Porque se o músculo ele apresentava um estresse, ele apresentava uma tensão exagerada, um ponto gatilho, em repouso, a sua atividade eletromiográfica era muito alta, tá? Era esse espasmo, né, essa reação espasmódica que poderia estar trazendo essa ativação nociceptiva por estresse, tá? Por excesso de presença de ácido lático, por dificuldade de oxigenação sanguínea, porque vocês sabem que no ponto gatilho nós temos ali uma dificuldade de irrigação sanguínea, mas é extremamente importante salientar tudo isso, tá? Agradeço a você que assistiu até aqui, não se esquece também de curtir esse vídeo, salvar ele nos favoritos, tá? E para você não perder ele, conseguir assistir depois, para você praticar também aí com o seu modelo, tá? E conseguir desenvolver essa habilidade tátil de reconhecer, de conseguir encontrar todos esses músculos, tá? Isso é extremamente importante. Então, agradeço desde já, valeu, até a próxima parte, porque, como eu falei para vocês, essa série ciático vai render muitos vídeos, porque isso realmente é uma condição que tem múltiplos fatores e causas envolvidas. Valeu?